Quando se ouve a palavra Páscoa, muitas pessoas imediatamente pensam em ovos de chocolate, coelhos e comemorações familiares. Mas você sabia que a Páscoa original instituída por Deus há mais de 3.000 anos era completamente diferente de tudo o que conhecemos hoje? Para entendermos essa diferença, precisamos voltar ao Egito Antigo. Durante séculos, os descendentes de Abraão, o povo de Israel, viveu como escravo sob o domínio de Faraó. O povo de Israel sofria duramente. Depois de 9 pragas que atingiram o Egito, Deus anunciou uma 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Foi somente após a morte de seu primogênito que Faraó, mesmo contrariado, permitiu que o povo partisse. Porém, o Faraó volta em sua decisão e parte para destruir o povo, mas Deus o salva através do Mar Vermelho. Foi então que Deus instituiu a primeira Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, Deus ordenou que cada família israelita escolhesse um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. Esse cordeiro deveria ser sacrificado e seu sangue aplicado nos batentes e na verga das portas das casas. Deus declarou em Êxodo 12 verso 13: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A palavra Páscoa vem exatamente dessa ideia de passar por cima. Naquela noite, o anjo de Deus passou por toda a terra do Egito. Os primogênitos egípcios morreram, mas as casas marcadas com o sangue do cordeiro foram poupadas. Aquela libertação tornou-se um marco na história de Israel. Deus ordenou que esse dia fosse observado anualmente para que as futuras gerações jamais esquecessem o que havia acontecido. Mas o que os israelitas comiam naquela noite? A Bíblia responde: eles deviam comer o cordeiro assado no fogo, acompanhado de pães sem fermento e ervas amargas. O cordeiro lembrava o sacrifício que havia garantido proteção. Os pães sem fermento lembravam a saída apressada do Egito, sem tempo para esperar a massa crescer. As ervas amargas recordavam os anos de sofrimento e escravidão. Além disso, Deus ordenou que eles comessem vestidos para viajar, com sandálias nos pés e cajado na mão, porque a libertação estava prestes a acontecer. Durante mais de 15 séculos, a Páscoa continuou sendo uma das celebrações mais importantes da nação de Israel. Todos os anos, milhões de judeus viajavam para Jerusalém para celebrar essa ocasião. Entretanto, havia um significado ainda mais profundo escondido nessa cerimônia. O Cordeiro Pascal apontava profeticamente para alguém que viria no futuro. Séculos depois, quando João Batista viu Jesus aproximando-se, declarou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa declaração não foi por acaso. Assim como o sangue do Cordeiro salvou os israelitas da morte, o sacrifício de Cristo abriria o caminho para a salvação da humanidade. O apóstolo Paulo confirmou isso em 1 Coríntios 5 verso 7, quando escreveu: Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, a Páscoa israelita não era apenas uma lembrança da libertação do Egito. Ela também era uma profecia que apontava para o Messias. Chegamos então ao ano 33 da nossa era. Na noite anterior à sua morte, Jesus reuniu-se com seus apóstolos para celebrar aquela que seria a última Páscoa válida do sistema da lei de Moisés. O relato está registrado nos Evangelhos. Enquanto celebravam a refeição pascal, Jesus fez algo novo. Ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e entregou aos discípulos. Depois tomou um cálice de vinho e também o entregou a eles. Em Lucas 22 verso 19, Jesus disse: Fazei isto em memória de mim. Naquele momento, Jesus estava instituindo uma nova celebração. A antiga Páscoa apontava para o sacrifício que viria. Agora o sacrifício estava prestes a acontecer. A sombra dava lugar à realidade. Poucas horas depois, Jesus seria preso, julgado e executado. Seu sangue seria derramado como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Por essa razão, a morte de Cristo passou a ocupar o lugar central no plano de adoração cristão. A partir daquele momento,
Os discípulos não receberam ordem para continuar celebrando a libertação do Egito e, portanto, para eles não haveria mais Páscoa. Eles receberam a ordem de relembrar o sacrifício de Jesus. Por isso, muitos estudiosos observam que a última Páscoa judaica autorizada por Deus foi exatamente aquela celebrada por Jesus com seus apóstolos na noite de 14 de Nisan do ano 33 depois de Cristo. Depois da morte e ressurreição de Cristo, os cristãos passaram a observar a celebração da morte do Senhor, também chamada de Ceia do Senhor ou Memorial da Morte de Cristo. Em 1 Coríntios 11 versos 24 ao 26, ao citar as palavras de Jesus, Paulo escreveu: Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. É interessante notar que nas cartas apostólicas não encontramos qualquer mandamento para que os cristãos celebrassem a antiga Páscoa judaica. Os escritos apostólicos mencionam repetidamente a ceia do Senhor, mas não instruem as congregações cristãs a continuar observando a Páscoa mosaica. A razão é simples. O cordeiro simbólico havia sido substituído pelo verdadeiro Cordeiro de Deus. A antiga aliança estava chegando ao fim, e uma nova aliança havia sido estabelecida por meio do sangue de Cristo. Da Páscoa bíblica à Páscoa moderna, o que a história e a Bíblia revelam? Mas então, se a antiga Páscoa israelita foi substituída pela celebração da morte de Cristo, como surgiu a Páscoa que conhecemos atualmente? A resposta envolve séculos de história. A Páscoa original foi instituída por Deus na época do Êxodo. Como já foi dito, na noite de 14 de Nisan, cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro e marcar com seu sangue os batentes da porta de sua casa. Quando o anjo destruidor passou pelo Egito, as casas marcadas foram poupadas. Assim, a Páscoa tornou-se uma celebração anual da libertação de Israel da escravidão egípcia. Durante mais de 15 séculos, os judeus observaram essa celebração conforme as instruções registradas nas Escrituras. Mas então, veio Jesus, e na última noite que passou com seus discípulos ele institui uma nova celebração. O foco deixava de ser a libertação física do Egito e passava a ser a libertação da humanidade do pecado e da morte por meio de seu sacrifício. Poucas horas depois, Jesus seria preso, julgado e executado. É significativo notar que sua morte ocorreu exatamente no período da Páscoa judaica. Assim como os cordeiros pascais eram sacrificados em favor dos israelitas, Jesus entregou sua vida como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. 1 Coríntios 5 verso 7. A antiga Páscoa era, portanto, uma representação profética de algo maior que viria no futuro. Quando Cristo morreu, aquilo que ela simbolizava encontrou seu cumprimento. Mas surge então uma pergunta importante. Se Jesus instituiu a celebração de sua morte, por que a maior parte do mundo supostamente cristão passou a celebrar uma festa anual dedicada à sua ressurreição? A resposta também está na história. Após a era apostólica, especialmente entre os séculos II e IV, diversas tradições começaram a surgir dentro do cristianismo nominal. A ressurreição de Jesus passou a receber cada vez mais destaque em muitas regiões do Império Romano. Com o passar do tempo, surgiu uma controvérsia sobre a data correta para essa celebração. Alguns cristãos observavam a data em 14 de Nisan, seguindo a cronologia bíblica relacionada à morte de Cristo. Outros defendiam que a comemoração deveria ocorrer sempre em um domingo, por acreditarem que Jesus havia ressuscitado no primeiro dia da semana. A discussão continuou durante décadas até que, no ano 325 d.C., o Concílio de Nicéia estabeleceu uma regra para toda a cristandade. A celebração deveria ocorrer no primeiro domingo após a primeira lua cheia que seguisse o equinócio da primavera do hemisfério norte. Foi assim que surgiu a base da data da Páscoa moderna. Por essa razão, a Páscoa atual não possui uma data fixa. Ela varia de ano para ano, podendo ocorrer entre o final de março e o final de abril. Entretanto, a transformação não ocorreu apenas na data. Com o passar dos séculos,
Costumes e festividades populares foram sendo incorporados à celebração religiosa. Diversas obras de referência reconhecem essa influência de tradições anteriores ao cristianismo. A Enciclopédia Britânica observa que vários costumes associados à Páscoa moderna têm origens ligadas a antigas celebrações da primavera e da fertilidade. Foi nesse contexto que surgiram os ovos decorados. Muito antes do cristianismo, várias culturas utilizavam ovos como símbolos de vida, fertilidade e renovação. Posteriormente, algumas tradições cristãs passaram a associá-los à ressurreição de Jesus. Segundo essa interpretação, a casca representaria o túmulo fechado, enquanto a nova vida simbolizaria a saída de Cristo do sepulcro. Outro símbolo incorporado foi o coelho. Por sua extraordinária capacidade de reprodução, o coelho era considerado em diversas culturas europeias um símbolo de fertilidade e abundância. Por volta dos séculos 17 e 18, especialmente na Alemanha, surgiu a tradição do coelho que escondia ovos para as crianças encontrarem. Mais tarde, esse costume espalhou-se por diversos países e tornou-se um dos símbolos mais conhecidos da Páscoa. Os ovos de chocolate vieram ainda depois. No século XIX, com o avanço da indústria do chocolate, fabricantes europeus começaram a produzir ovos de chocolate em grande escala. O que inicialmente era uma novidade comercial transformou-se em uma das maiores tradições da celebração moderna. Hoje, para milhões de pessoas, a Páscoa está associada principalmente aos chocolates, presentes, reuniões familiares, ovos decorados e coelhos. No entanto, nenhum desses elementos aparece nos relatos bíblicos relacionados à Páscoa ou à adoração cristã. Quando voltamos às Escrituras, encontramos uma realidade bastante diferente. Jesus não ordenou que seus seguidores comemorassem sua ressurreição. Também não estabeleceu símbolos religiosos ligados à fertilidade, à primavera, a ovos ou a coelhos. A única celebração que ele instituiu explicitamente foi a recordação de sua morte. Por isso, do ponto de vista bíblico, o centro da adoração cristã não é o coelho, nem os ovos, nem o chocolate. O centro é o sacrifício de Cristo. Sua morte foi o evento que tornou possível o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna, e não a sua ressurreição. Ao analisar a história e as Escrituras, percebemos que muitos elementos da Páscoa moderna surgiram séculos depois dos tempos apostólicos e têm origem em costumes culturais que foram gradualmente incorporados à celebração religiosa. Isso nos leva a uma reflexão importante. Se Jesus ordenou que seus discípulos se lembrassem de sua morte, e se a Bíblia não registra nenhuma instrução para celebrar sua ressurreição por meio de uma festividade anual, qual deveria ser o foco principal dos cristãos? Seria mais apropriado seguir a orientação direta de Cristo e recordar o valor de seu sacrifício? Ou seria correto adotar uma celebração desenvolvida séculos mais tarde, associada a tradições e símbolos que não fazem parte dos ensinos bíblicos? Cada pessoa precisa examinar cuidadosamente a história e as Escrituras para chegar à sua própria conclusão. Mas uma coisa é inegável: a Bíblia destaca repetidamente a importância da morte de Cristo como o acontecimento central do propósito de Deus para a salvação da humanidade. E você, ao considerar os fatos históricos e o que as Escrituras realmente ensinam, qual celebração acredita estar mais alinhada com o exemplo e as instruções deixadas por Jesus Cristo? Deixe nos comentários o que você acha e qual é a sua opinião sobre esse assunto. Obrigado por assistir até o fim e até a próxima. Tchau!